avivamento no lar. Há milhares de anos, no jardim mais belo que o mundo jamais conheceu, vivia um homem e sua mulher. Formados à semelhança do seu Criador, viviam unicamente para o revelar à sua criação e uns aos outros, e assim glorificá-lo a todo momento. Humildemente aceitaram a posição própria de criatura em relação ao Criador, a de completa submissão e rendição à sua vontade. Submetida assim a sua vontade à vontade do seu Criador, e vivendo para ele e não para si mesmos, viviam também completamente submissos um ao outro. Assim, naquele primeiro lar, naquele jardim encantador, reinava perfeita harmonia, paz, amor e união, não somente com Deus, mas também um com o outro. Certo dia, quebrou-se esta harmonia, porque a serpente penetrou naquele lar onde Deus era o centro e, com a serpente, entrou o pecado. E agora, como perdessem a paz e a comunhão com Deus, perderam também a paz e a comunhão um com o outro. Não mais queriam viver para Deus, mas para si mesmos. Cada um era agora o seu próprio Deus. Não viviam mais para o seu Criador. Por tal, não viviam mais um para o outro. Em lugar de paz, harmonia, amor e união, havia agora discórdia e ódio. Por outras palavras, pecado. Avivamento principal no lar. Foi num lar que o primeiro pecado entrou. É no lar que pecamos, talvez mais do que em qualquer outra parte. E é ao lar que o avivamento precisa de vir em primeiro lugar. O avivamento é extremamente necessário na igreja, no país e no mundo. Mas uma igreja avivada, sem lares avivados, seria pura hipocrisia. É o lugar mais difícil e mais custoso, mas é o lugar onde é mais necessário começar. Antes de prosseguir, porém, lembremo-nos de novo o que vem a ser realmente o avivamento. Quer dizer simplesmente vida nova, em corações onde a vida espiritual está esgotada. Mas não uma vida nova movida por esforço próprio ou de atividade originada na carne. Não é a vida do homem, mas a vida de Deus, a vida de Jesus, enchendo-nos e manando através do nosso ser. Esta vida é manifestada em comunhão e união com aqueles com os quais vivemos. Nenhuma barreira entre nós e Deus e nenhuma barreira entre nós e os outros. O lar é o lugar, antes de todos os outros, onde isto deveria ser experimentado. Quão diferente é a experiência de muitos de nós, crentes professos, nos nossos lares. Pequenas irritações, egoísmo e ressentimentos. E mesmo quando não existe qualquer barreira real entre nós, não há aquela completa comunhão e união que deveria caracterizar crentes que vivem juntos. Todas as coisas que nos separam dos outros produzem separação entre nós e Deus e interrompem a nossa comunhão com Ele.
de maneira que os nossos corações privam-se de transbordar com a vida divina. Qual é o mal em nossos lares? Ora, qual é o mal de que sofrem os nossos lares? Quando falamos em lares, queremos dizer as relações que existem entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos, irmão e irmã, ou entre quaisquer outros que por várias circunstâncias são obrigados a viver em conjunto. O primeiro mal que existe entre famílias, entre tantas famílias, é a falta de absoluta franqueza de uns para com os outros. Vivemos, por assim dizer, com os estores corridos. Os outros não nos conhecem como realmente somos e procuramos impedir que nos conheçam. Mesmo aqueles que vivem nas mais íntimas relações conosco não sabem o que se passa no íntimo do nosso ser. As nossas dificuldades, lutas, faltas e tudo aquilo de que o Senhor Jesus tem de nos purificar tão frequentemente. Esta falta de transparência e franqueza é sempre o resultado do pecado. O primeiro efeito do pecado foi que Adão e Eva tiveram de se esconder por detrás das árvores do jardim. Eles que haviam sido tão transparentes para com Deus e um para com o outro, escondiam-se agora de Deus por causa do pecado. E se eles se escondiam de Deus, podemos estar certos de que não tardou muito que se escondessem um do outro. Havia reações e pensamentos no coração de Adão que Eva nunca chegou a saber. E coisas semelhantes existiam escondidas também no coração de Eva. E assim continua a ser desde então. Tendo alguma coisa que esconder de Deus, escondemo-la igualmente uns dos outros. Atrás daquela muralha de reserva que serve de máscara, encobrimos o nosso verdadeiro eu. Às vezes escondemo-nos de uma maneira muito extraordinária, atrás de uma pretensa atitude de levar tudo para a brincadeira. Receamos mostrar seriedade porque não queremos que os outros se aproximem muito, para nos verem como de facto somos. Por isso, mantemos um jogo de artifício. Não somos sinceros uns com os outros. E não podemos ter comunhão com uma pessoa que sentimos bem não ser o que aparenta. E, por isso, é impossível haver união e intimidade de comunhão no lar. A isto chama a Escritura andar em trevas, porque as trevas encobrem, e tudo o que se encobre é trevas. A falta de amor. A segunda falta que existe nos nossos lares é a nossa falta em nos amarmos verdadeiramente uns aos outros. Ora, dirá alguém, tal coisa nunca se pode dizer do meu lar, pois ninguém pode amar mais a outra pessoa do que o meu marido e eu nos amamos. Mas, espera um momento. Tudo depende daquilo que queres dizer por amar. O amor não é apenas um sentimento, nem mesmo uma paixão forte. O trecho tão conhecido em 1 Coríntios 13 nos diz que é o verdadeiro amor. E se nos provarmos por estas palavras, podemos descobrir que, afinal, muito pouco nos amamos, ou quase nada.
E o nosso procedimento é absolutamente contrário. E o contrário de amar é odiar. Examinemos algumas das coisas que esta passagem nos diz acerca do amor. O amor é sofredor, paciente e é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se gaba. Não se ensoberbece, não é vaidoso. Não se porta com indecência, não é indelicado. Não busca os seus interesses, não é egoísta. Não se irrita, não se torna impaciente. Não suspeita mal, não abriga pensamentos de menos amor para com os outros. Como sairemos desta prova ao examinarmos as nossas vidas no lar? Tantas vezes agimos de maneira tão oposta. Muitas vezes somos impacientes uns para com os outros e até ásperos na maneira como respondemos ou reagimos. Quanta inveja também pode haver num lar. O marido e a esposa podem ter inveja dos dons naturais um do outro e até do seu progresso espiritual. Pais podem ter inveja dos seus filhos. E quantas vezes não há amarga inveja entre irmãos e irmãs? Também não se porta com indecência, isto é, falta de gentileza. O que temos que dizer quanto a isto? Gentileza é a manifestação do amor nas coisas pequenas. Mas é nas coisas pequenas que tropeçamos. Pensamos que no lar podemos deslizar na falta de cortesia. Quão soberbos, isto é, presunçosos, tantas vezes somos. A presunção revela-se de tantas maneiras. Julgamos que sabemos tudo. Queremos que o nosso ponto de vista prevaleça. Barafustamos e damos ordens ao outro. E, com o decorrer do tempo, esta atitude de dominar leva-nos ao desprezo pelos outros. A nossa atitude de superioridade coloca-nos acima deles. Depois, quando no fundo do nosso coração desprezamos alguém, lançamos as culpas de tudo quanto suceder sobre eles e ainda pensamos que amamos. E que diremos a respeito de não buscar os próprios interesses? Isto é, de não sermos egoístas. Quantas vezes ao dia não colocamos os nossos desejos acima dos desejos e interesses dos outros? Como nos irritamos com tanta facilidade? Quão depressa qualquer coisa nos provoca impaciência? Quantas vezes deixamos abrigar um pensamento de falta de amor, o ressentimento por qualquer coisa que o outro fez ou deixou de fazer? Contudo, afirmamos que não há no nosso lar falta de amor. Estas coisas sucedem todos os dias e não lhes ligamos a devida importância. Todas elas são o oposto do amor. E o contrário de amor é ódio. Impaciência é ódio. Inveja é ódio. Presunção é ódio. E igualmente o é o egoísmo, a irritação e o ressentimento. E o ódio é pecado. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Que discórdia, que barreiras e falta de paz. Tudo isto produz e a comunhão, tanto com Deus como de um com o outro, torna-se impossível.